Boa noite, almas poderosas. Como estamos? Boa noite, Janete. Boa noite, Ana Flávia. Tudo bom? Boa noite, Maria. Seja bem-vinda. Como estamos, meu povo? Todo mundo bem? Boa noite. Sejam todos muito bem-vindas à live de hoje. Tô ótima, fora o frio, não sei onde você mora, mas aqui em São Paulo, durante o dia faz calor e à noite faz frio, né? Então, estamos aí. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito... Tá frio, né, Maria? É muito frio. Durante o dia até sai um solzinho, né? Dá até pra gente ficar lá um pouquinho no sol. Mas depois das 4 horas... É uma negação, né? Fala sério. Toma banho até mais cedo por causa do frio. Oi, Laude, boa noite. Seja bem-vinda. Não é verdade? Ó, hoje temos oráculo de novo da Grande Mãe, tá? Então a gente vai tirar uma cartinha no final da live. Então sejam todas muito bem-vindas, gente. Eu sempre dou uns 5 minutinhos para o pessoal ir chegando, tá bom? Então, enquanto isso, segue o perfil para vocês ganharem moedinhas. Curtam e compartilhem a live para a gente ajudar cada vez mais pessoas a chegar até aqui. Hoje é o nosso segundo dia falando sobre a roda das deusas, o poder das deusas. Durante essa semana a gente vai estar falando sobre isso. Se você é nova no meu perfil, seja muito bem-vinda, viu? Boa noite, Renadir. Boa noite, Ametista Lilás. Glaucinha, como é que você tá, meu amor? Boa noite. Então, sejam todas muito bem-vindas à live de hoje, tá, gente? Deixa eu só ajeitar aqui meu incenso, pronto. E sempre dou uns minutinhos para o pessoal ir chegando. Boa noite, Laerte. Eita. Boa noite, boa noite, boa noite. Tá bom. Tá bem? Tudo bem, Laerte. Vai lá. Então, toda semana nós temos um tema diferente da aula. Essa semana nós estamos falando sobre as deusas do nosso interior, né? Essa energia do sagrado feminino que habita em todos nós, não só nas mulheres, tá? Essa parte da intuição, da sensibilidade, que também precisa ser ativado nos homens, né? E hoje a gente vai entrar um pouco mais a fundo aí sobre esse tema, por que as pessoas estão aí à procura do sagrado feminino, certo? Porque agora tem-se esse retorno do feminino ancestral, não é verdade? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Rose, seja bem-vinda. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso e no final da live tem tiragem do oráculo da Grande Mãe, tá bom? Quem é novo, seja bem-vindo. Nesse quadradinho verde vocês vão ver, eu tenho 34 e-books aqui para vocês, tá? Dentro desses e-books eu tenho e-book sobre ritual, e-book sobre consagração de objeto, e-book sobre paganismo, wicca e bruxaria. Tem e-book sobre tarô, tem e-book sobre baralho cigano, tá? E-book sobre oráculos, que é o oráculo que a gente vai tirar hoje, certo? No final da live. E e-book sobre limpeza energética, e-book sobre alinhamento de intenções. Deixa eu só fazer o check-in aqui no aplicativo para a gente começar. Então, temos uma série de e-books aqui. Para quem é novo, gente, vocês conseguem ter acesso às aulas anteriores
no YouTube, tá bom? No YouTube temos todas as aulas de janeiro para cá. Temos todas as aulas de janeiro até agora, tá bom? Então, você vai encontrar todas as aulas que temos, os e-books aqui no aplicativo Aura Pura, se encontra no YouTube, tá bom? Além disso, me sigam na Rede Vizinha. Na Rede Vizinha tem um site recheado de produtos para vocês. Essa semana, como a gente está falando sobre as deusas, eu resolvi trazer as rosas, né? Então, lá no site, vocês vão ter saquinho de rosas vermelhas e saquinho de rosas brancas para fazer banhos. Só um minutinho, gente. Pronto, senão se cai. Vai lá. Prontinho. Então, lá temos ervas intencionadas. Lá vamos ter as rosas vermelhas e as rosas brancas para vocês poderem tomar banho, fazerem defumações, fazerem rituais relacionados ao sagrado feminino. E temos também velas, né? Lá eu tenho 2 velas diferentes relacionadas à aromaterapia. Então, a gente tem vela de lavanda e vela de rosas vermelhas, tá bom? Então, nessa semana que a gente está aí na energia das deusas, trago esses produtos para vocês conhecerem, além dos baralhos ciganos que a gente está lá, tá bom? Então, lá a gente tem baralho cigano, tem toalha para mesa, né? Mesa de leitura, toalha para altar. Então, tudo isso você vai encontrar na Rede Vizinha, tá certo? Eu vou colocar aqui para vocês. Eita. Esse é o do YouTube e esse é da Rede Vizinha das Fotinhas. Certo? Bora começar nossa live, gente? Bora se conectar com a egrégora dessa noite? O encantamento de início de live para a gente poder se conectar com essa força, essa energia do feminino que habita em nós e a gente poder reconectar tudo isso na gente? Bora lá? Boa noite, Lari, tudo bom? Bora para o encantamento de início de live? Bora lá, gente. Encantamento de início de live nessa noite para que possamos nos conectar. Essa egrégora de estudos, egrégora de luz, egrégora de força e de sabedoria. Encantamento de início de live. O feminino está voltando. Por quê agora? O tempo do silêncio chegou ao fim. O feminino desperta, suave e sem fim. Com força antiga e amor que inunda, a alma do mundo se reconecta profunda. Assim é, assim seja, está feito. Bora começar nossa live, gente? Hoje tem bastante coisa para eu conversar com vocês, tá? Bora lá. Silvana, boa noite. Renadi, bem-vinda de volta. Maria Flor, seja bem-vinda. Boa noite, boa noite, boa noite. Hoje é o nosso segundo dia falando sobre o sagrado feminino.
trazendo para vocês informações além do que vocês já têm visto por aí, tá? Então sejam todas muito bem-vindas ao nosso segundo encontro sobre o despertar da deusa interior. Hoje o tema ele traz um pouquinho mais de profundidade, porque esse movimento do sagrado feminino está ressurgindo neste momento. E qual é a razão disso estar acontecendo agora, né? Por que esse chamado ecoa tão forte em tantas mulheres ao redor do mundo? Né? Talvez vocês estejam aqui sem entender direito o porquê disso tudo está acontecendo e você apenas sentiu que você deveria estar aqui. Então é isso que a gente vai falar, de um retorno à alma, um retorno à nossa Mãe Terra, um retorno à nossa intuição e também à nossa irmandade, o nosso poder como irmãs, certo? Então hoje em dia se vê muito falar sobre o retorno do feminino, essa nossa conexão com o sagrado feminino, né? Por que disso tudo está acontecendo hoje, gente? Atualmente a gente vive em um tempo de muita exaustão, de muito cansaço, uma espécie aí de um burnout coletivo, né? Uma energia que está se minando. Oi, Sheila, boa noite, seja bem-vinda. Uma espécie de burnout coletivo, onde tudo gira em torno da produtividade, tudo gira em torno da pressa, do que eu tenho para fazer, o que eu ainda não fiz, o que eu posso adiantar. Ou seja, tudo que gira em torno do não vamos parar nunca. Não é verdade? Eita, Lari. Carlinha, boa noite. Ou seja, todos nós somos incentivados a correr, produzir, dar conta de tudo, performar e tudo isso ao mesmo tempo num único dia. Então, nós vivemos na lógica do controle, da racionalidade, do pensamento racional, né? Do pensamento linear, e isso está diretamente conectado à nossa matrix, tá? Então, mas sempre que a gente para e começa a ouvir a nosso interior, a gente percebe que tem algo adoecido dentro de nós. Então, aí vem a pergunta, né? Qual é o sentido de fazer tudo isso e você começar a ficar adoecida? Então, o mundo moderno nos ofereceu tudo, ofereceu tecnologia, ofereceu conexão instantânea, ofereceu o acesso, ofereceu tudo que a gente tinha de melhor, mas nos afastou da nossa própria natureza, do nosso corpo, do nosso momento interior, das nossas conexões com o nosso interno, tá? Então é justamente por isso que eu venho trazendo hoje para vocês essa energia do sagrado feminino que está ressurgindo e ele vem como se fosse um remédio para nossa alma. Ele vem curar aquilo que a gente deixou para trás. Ele vem como um antídoto de todo o excesso que a gente carrega. O excesso do corpo, o excesso da mente, o excesso emocional e até o excesso energético. Porque, diga-se de passagem, tudo isso que a gente carrega traz uma exaustão enorme e impede todos nós de vivermos profundamente o nosso sagrado feminino interno. E o que é isso, gente? É a gente ouvir os nossos próprios sentimentos, seguir as nossas próprias intuições e ter acesso energético àquilo que faz a gente fluir o melhor de nós, tá? Ingrid, seja bem-vinda. Viviane, boa noite, seja bem-vinda. Certo, gente?
A gente está aqui vendo uma geração inteira de mulheres despertando, uma geração inteira de mulheres procurando por essa cura da alma, né? Então, dentro disso, a gente tem ciência de que não é somente uma moda superficial. É uma fome profunda pelo sentido, pelo sentir, pela simples opção de ser quem você é. E não precisar mais se encaixar na caixinha que a sociedade impõe. Então, as pessoas estão cansadas de rigidez, estão cansadas de comparação, estão cansadas de competitividade o tempo todo. E o que elas estão buscando agora? Estão buscando o autocuidado, estão buscando a escuta interna, o pertencimento, a espiritualidade, o direcionamento, o amor a si e não mais ao externo. Você escutar os seus sentimentos, você escutar as suas emoções para não adoecer sua alma. E é por essa razão que tem uma procura tão grande pelo sagrado feminino. Então, quando uma mulher entra em contato com a sua própria intuição, quando ela volta a escutar o seu corpo, o seu ciclo, quando ela se reúne com outras mulheres em uma roda de mulheres, algo dentro dela se alinha, tá? E esse alinhamento é o que traz a cura para toda essa energia feminina. Caroline, Tatiane, Zaira, seja bem-vinda. Boa noite. Então, o que acontece, gente? Nós todas e todos nós estamos voltando a entender que a vida não é só meta, a vida não é só matéria, a vida não é só a correria, as metas sendo colocadas, os excessos de tudo isso em nossas vidas. É também relacionado a ciclo da vida, tá? Então não é só lógica, tem uma parte misteriosa também aí por trás. O sagrado feminino, ele não vem para nos tirar do mundo, mas para nos reintegrar a ele com mais consciência, compaixão e presença, e principalmente olhar aquilo que o seu corpo pede nesse momento, aquilo que a sua alma interna está gritando, está pedindo para que você de repente pare, olhe os seus sentimentos e as suas emoções, faça com que isso torne cura ao invés de doença da alma. Tá bom? Grazi, Marielle, Lila, Tatiana, Silvana, sejam bem-vindas. Certo, meu povo? Dúvidas até aqui? Tranquilo? Bora continuar? E como isso funciona, gente? Como que essa energia do sagrado feminino funciona? Todos nós, homens, mulheres, pessoas não binárias, carregamos polaridades internas, tá? O feminino, ele tá relacionado à nossa polaridade do receptivo, da parte intuitiva, do acolhedor, do sensível, do criativo. Essas são energias, polaridades femininas. Assim como todos nós temos energias, polaridades masculinas. A parte de ação, a parte do racional, a parte da objetividade, a parte da estrutura. Estrutura no sentido de você estruturar o seu dia a dia para saber como é que vai ser, estruturar a sua semana, estruturar seu mês, estruturar o seu semestre, estruturar seu ano, tá? Então, entendam que todos nós, sendo homem, mulheres, seja quem for,
carregamos as duas polaridades. Uma das polaridades, ela é mais sensitiva, tá? Então, ela está mais ligada ao lado receptivo, intuição, acolhimento, cura. Parte criativa está mais ligada ao lado feminino. Assim como o lado masculino, a energia masculina que também habita em nós, é a parte de ação, é a parte racional, é a parte de objetividade, é a parte de estrutura do seu dia a dia, tá? Essas forças que estão dentro de nós, que a gente carrega essas polaridades, não tem a ver em modo nenhum com papéis sociais ou estereótipos, tá? São energias que existem na nossa alma, no nosso corpo, na nossa psique e na nossa espiritualidade. Certo? Naná, seja bem-vinda. E por que o sagrado feminino ele é mais associado às mulheres? Gente, o corpo feminino ele vive dentro de uma energia rítmica, cíclica, certo? Ou seja, a mulher ela tem um ciclo dentro dela. Desde a parte da ovulação até a parte menstrual, a parte gestacional, a parte da menopausa, tudo isso ele é um ciclo dentro da mulher, tá? Então, todas essas partes expressam de algum modo o sagrado feminino. Seja na parte de gestação, seja na parte de menopausa, seja ele qual momento for, tá? E por que ela traz essa expressão? Essa expressão do sagrado feminino é a sua forma feminina, física e visível que está sendo associado a essa energia do sagrado feminino. Então, as mulheres, historicamente, as guardiões aí das intuições, dos cuidados, dos rituais, guardiões da terra, esse saber, ele foi completamente e aos poucos também silenciado. Por isso que hoje o resgate se faz tão necessário em relação às mulheres, tá? Muitos círculos sagrados femininos são espaços de curas seguras para as mulheres resgatarem essa memória ancestral que nós temos, tá? Alexandra, seja bem-vinda, meu amor. Mas isso não significa que os homens não estejam excluídos, tá, gente? Então, completamente ao contrário disso, eles também precisam curar seu feminino dentro de si. Então, isso é um ponto importante de eu estar trazendo para vocês, porque muito mais do que a ligação do sagrado feminino com as mulheres por essas questões físicas, cíclicas que a mulher já tem, os homens também precisam curar o seu feminino. Os homens também precisam curar seu feminino dentro de si. Como eu já falei anteriormente, todos nós temos essas duas energias, essas duas polaridades. O feminino é mais receptivo, intuitivo, criativo. E os homens também precisam resgatar isso dentro deles, tá? E o que acontece com os homens, gente? Os homens, eles despertam. Quando eles despertam para o sagrado feminino, eles aprendem a ouvir. Eles reaprendem, na verdade, eles resgatam uma parte intuitiva deles. Eles começam a respeitar os seus próprios sentimentos. Coisa que a gente dificilmente vê isso acontecer. Então, eles desconstroem toda aquela rigidez que eles têm, né? A rigidez do controle, a rigidez da competitividade, a parte também de ação em excesso, né? Eles se tornam mais brandos, mais empáticos, mais presentes, mais conectados com a energia do corpo e da terra, tá? Então, eles acabam abrindo mais espaço para a energia da cura do seu masculino ferido. Pois é, gente. Tem sim
a cura do masculino ferido. Para que um homem resgataria essa energia de sensibilidade? Para que ele tenha as relações mais equilibradas, relações mais saudáveis com as mulheres e também relações melhores com todos que estão à sua volta. Então, muitos homens têm também buscado essa prática através de meditação, através de conexões com a natureza, através de terapias integrativas e até círculos místicos de despertar do sagrado feminino, que é o que nós estamos falando essa semana, tá? Ametista, Lila, seja bem-vinda. Ingrid e Caroline, sejam todas muito bem-vindas. Certo, gente? Dúvidas? Então, bora lá. Gente, o sagrado feminino é uma força que pulsa em todos nós. Isso já deixei claro aqui para vocês. É uma polaridade que pulsa, é uma energia que habita dentro de todos nós, independente se é homem, se é mulher, tá? Ele se manifesta com mais evidência no corpo feminino por conta dessas questões físicas, cíclicas que a mulher tem, que está muito diretamente ligado também à parte cíclica do planeta Terra, tá? Mas é um chamado de alma que traz também o curar dessa energia de polaridade feminina nos homens, tá? Então, um homem que honra o seu feminino dentro de si é um homem mais inteiro, é um homem mais intuitivo, é um homem mais compreensivo, é um homem mais verdadeiro. Por quê? Porque ele encontrou dentro dele essa polaridade do feminino, que é a parte do acolhimento, que é a parte da sensibilidade, que é a parte intuitiva, tá? Caroline, Nath, Lari, bem-vinda de volta. O sagrado feminino, então vamos deixar claro hoje que o sagrado feminino não é prioridade das mulheres, tá? O sagrado feminino, ele é um convite para que todos que desejam curar essa separação desse lado energia feminina ligada à intuição, a sentimento, às emoções, aos acolhimentos. Então, é um chamado para que todos aqueles que desejam curar essa separação que teve entre a energia do sagrado feminino e você, e voltar a essa conexão, revivendo toda essa parte energética e resgatando essa energia para dentro de nós. Então, como já foi dito ontem, e hoje eu estou frisando isso, o chamado do sagrado feminino são para todas as pessoas que estejam desconectadas com essa energia do feminino, que é a energia intuitiva, que é a energia do acolhimento, da sensibilidade, do poder criativo, do poder receptivo. O que é o poder receptivo, gente? É você se permitir também receber. Agora, se você chegou aqui na live e está ouvindo tudo isso sobre energia do sagrado feminino, que todos nós, independente de homem e mulher, podemos nos reconectar com isso, essa é a grande oportunidade de você se reconectar com todo esse poder ancestral que habita dentro de nós e por algum motivo, tanto do nosso dia a dia, da correria, do se cobrar demais, nos permitiu que deixássemos ela de lado, nos permitiu que deixássemos ela escondida.
E agora é esse o momento que eu convido vocês a se reconectarem com toda essa energia, trazendo esse convite para todos nós que desejam curar essa relação de separação com o sagrado feminino, certo? Tipo, receber uma massagem, receber amor e carinho, receber ajuda, presentes, exato. Essa é a permissão. Isso tem a ver, Gláucia, com a energia da polaridade do feminino, porque a energia da polaridade do feminino, ela é receptiva. Ela não é só ativa. A parte do ativo é a energia da polaridade masculina. Entendeu? É quando a gente se permite também receber, essa é uma energia polaridade feminina. Quando a gente se permite ouvir a nossa intuição e seguir ela. E o que é a nossa intuição, gente? É o que o seu corpo pede, é o que sua alma grita, é o que você almeja. Então, todo esse poder intuitivo também está ligado à energia do sagrado feminino. Energia de acolhimento. Acolhimento não no sentido de ação, acolhimento em receber também essa ação, esse acolhimento. Não é você acolher outras pessoas, mas sim você também se permitir ser acolhida. Olha como muda o dizer do sagrado feminino quando a gente olha com profundidade. Porque é uma energia, uma polaridade que habita em todos nós. Então, não é você só agir, só ficar no racional, só ficar estruturando o que você precisa fazer, você colocando os seus objetivos ali no papel para poder entrar em ação. Também existe uma energia, uma polaridade feminina por trás de tudo isso, que habita dentro de cada um de nós, que precisa ser olhada com bons olhos. Porque, como eu falei no começo da live, tudo o que o mundo nos permite ser hoje é deixar de lado toda essa energia do feminino. É calar a sua intuição, é calar o acolhimento, é também calar sua sensibilidade, é calar seu processo criativo, a sua energia de receber algo que é seu, se permitir ser amada. Tudo isso no mundo atual ele foi calado, porque a gente só fica na ação, só no movimento, só no que a gente precisa fazer, a parte racional. E o que está acontecendo atualmente, nos dias atuais? Por que as pessoas procuram tanto sobre o sagrado feminino? Porque desejam se curar. A gente não é só racional, a gente tem os sentimentos, a gente tem as emoções que precisam ser olhadas. A gente tem o poder criativo que precisa ser visto. A gente tem o poder receptivo que precisa ser acolhido. E é por isso que atualmente tantas almas, tantas pessoas, sejam homens ou mulheres, buscam isso de alguma forma. Os homens através de terapias integrativas, através de conexões com círculos também. E as mulheres dentro de um círculo de cura feminino, porque se sentem mais protegidas, se sentem mais amparadas. São a mesma energia, mas tanto o homem quanto a mulher precisam olhar para esse lado, essa polaridade feminina, porque ela habita dentro de nós. Seja qual for. Tá bom? Vivian, seja bem-vinda. Laerte, Breno. Breno, seja bem-vindo. Laerte, bem-vindo de volta. Laudiceia, bem-vinda. Eu, quando fico triste, me acolho. Faço uma comida gostosa para mim, uma bebida preferida, orações e preces, faço eu mesma ficar quentinha para assar. Então, imagina isso dentro de um círculo de mulheres. Você se permitir
que outras pessoas possam te trazer esse acolhimento. A gente sabe que atualmente isso é pouco visto. Não só mulheres, os homens também. Os homens, quando eles são mais sensíveis, eles são taxados. Só que a gente não pode esquecer que são duas energias que habitam dentro de cada um de nós. Os homens também têm essa sensibilidade, esse poder intuitivo, que muitas das vezes acabam inconscientemente bloqueando. E num processo criativo, um processo intuitivo, eles têm muita dificuldade de entrar em contato com isso. Maísa, seja bem-vinda, boa noite. Exato, podem ser taxados, sim, de uma energia que todos têm. Andréia, boa noite. Então vejam que assim como o feminino foi calado, lá atrás fomos chamadas de bruxas, né? Foi colocado aí que existe um deus masculino, que foi o que a gente falou ontem, né? E toda essa parte da energia feminina foi calada. Agora é o momento de retomar tudo isso. Porque da mesma forma que todos nós temos essa energia dentro de nós, essa é a grande oportunidade da gente resgatar essa energia. Resgatar a nossa intuição. Resgatar os sentimentos que a gente tem durante alguns processos. Resgatar o acolhimento, se permitir sentir, se permitir ser acolhida. Tá? Tem os bons séculos de ser o homem, não é? Tem uns bons séculos de ser o homem, não é nem religião, questão histórica. Pamela, seja bem-vinda. Então, muitos homens têm buscado por isso também. Então, é muito importante a gente falar e tocar nesse assunto, porque todas as vezes que a gente fala sobre sagrado feminino, ele está diretamente conectado com as mulheres por conta dessas questões físicas cíclicas que a mulher tem, que está muito relacionado ao ciclo do planeta Terra. Então, existe essa energia que puxa mais para as mulheres, mas os homens também precisam olhar para essa energia feminina que habita dentro deles, tá? E que muitas vezes foram calados também. Não puderam se expressar. E é por isso que hoje a gente encontra tantas rodas de mulheres e também rodas mistas de homens e mulheres trabalhando o sagrado feminino. Olha a profundidade da questão em que a gente chegou de um sagrado feminino que a gente falou ontem, que era natural. Ontem na aula a gente falou que era completamente natural isso. E com o decorrer do tempo foram minando essa energia, fechando isso, como se fosse algo ruim. Quando, na verdade, isso faz parte da gente. Rosiane, seja bem-vinda. Então, talvez vocês devem estar se perguntando por que, então, que o sagrado ele está sendo tão visto, né? Tão procurado e tão relacionado com o feminismo, tá? O feminismo, ele abriu caminhos para que a gente tivesse voz, direitos e liberdade. Mas o sagrado feminino é o caminho para reencontrar a alma dessa liberdade. Boa noite, Vinícius. Então,
o sagrado feminino é o caminho para reencontrar a alma dessa liberdade. E o que eu estou querendo dizer com isso, gente? O feminismo, ele atua no mundo externo. E o sagrado feminino vai atuar no mundo interno de cada um de nós. Então, um vai estar fortalecendo a ação e o outro vai estar sustentando a cura interior. Certo? Então, o sagrado feminino não é somente uma propriedade das mulheres, certo? Ele é uma energia arquetípica, um princípio espiritual presente em todas as pessoas, independente de gênero. Tá? Então, todos nós carregamos isso dentro de nós. E o despertar do sagrado feminino significa o quê, gente? Significa vocês se permitirem sentir, se permitir escutar, se permitir ser acolhida, se permitir estar mais presente de forma compassiva. É sair do controle e entrar em contato com a sua parte interna, os seus mistérios interiores. É aprender que força e doçura não precisa ser excluída para um existir e o outro não. Que a intuição também é uma forma de sabedoria e não só os estudos. Então, na verdade, o planeta, ele precisa que todos nós, homens, mulheres, façam esse resgate. Porque o desequilíbrio dessa energia feminina afetou a todos. Então, é mais uma questão de cura coletiva do que simplesmente somente as mulheres. Então, foi afetado o todo. A cura é do todo. Tá? Lari, bem-vinda de volta. Elisângela, sim, criatividade. Exato. Então, é a gente se permitir que isso aconteça. Se permitir sentir, se permitir ser criativa, se permitir ouvir a nossa intuição. Quantas pessoas aqui na live conseguem ouvir o seu poder intuitivo? Me responde aqui. O problema agora vai ser passar tudo para o feminino e esquecer o masculino. Pois é, mas como eu falei ontem e eu estou frisando hoje, tudo precisa estar em equilíbrio. Não dá para ser só energia masculina de ação, de estrutura. Tem que ter um pouco do feminino, entendeu? Porque afinal de contas é uma força que habita em todos nós. Se está em desequilíbrio, lembra uma vez que a gente falou do seguinte: se algo tiver em desequilíbrio, você acaba adoecendo. A sua alma adoece. E aí seu corpo físico, ele mostra as coisas que estão adoecendo. Então vai muito além do que a gente imagina. Ouço às vezes, não pode passar, tem que equilibrar. Equilíbrio é tudo. Exato. E esse é o papel de cada um de nós, saber aonde que precisa integrar algo que no momento a gente não está conseguindo fazer. Então, o poder intuitivo, a escolha por você se permitir ser acolhido, você se permitir sentir, você se permitir ser escutada, tudo isso está relacionado com a sua energia do sagrado feminino. Então, o sagrado feminino, ele é um chamado da nossa alma. Não é do sexo feminino ou masculino. Ele se revela com mais força, sim, no corpo físico cíclico. Mas existe em todos que desejam a reconexão com esse lado. Tá? Então, todos que sentem falta de algo mais profundo no ser, todos que buscam esse caminho de conexão com essa energia feminina, são eles
que estão sendo chamados para que a sua alma se reconecte com todo esse poder energético, certo? Energia de sentir e agir é fundamental para conseguir alcançar os objetivos e ter êxito. Sim, e aí é um equilíbrio, Renadir, certinho. Por quê? Porque a parte do sentir é a energia do sagrado feminino. A parte do agir é a energia do sagrado masculino. E aí a gente encontra o equilíbrio, tá? Então isso é importante. Eu acho interessante nesse momento, de repente, a gente conseguir diferenciar se a gente está muito na energia do masculino e esquecendo essa conexão com o nosso feminino. Mas esse esquecer foi o que eu comentei no começo da live. Ele foi com o tempo se tornando cada vez mais forte. Porque com o tempo o externo começou a cobrar demais a gente e cobrar no sentido de deixar de lado essa parte feminina e ser só a parte ativa. Não ser a parte passiva, vamos dizer assim. A passiva no sentido de equilíbrio emocional, de acolhimento. Não é verdade? Então, por isso, por essas questões, tem se procurado tantos círculos para curar isso em nós. Entendeu? Marciele, Maísa, seja bem-vinda. Dúvidas até aqui, gente? Certinho? Então, é legal a gente trazer esse ponto de vista, porque é um ponto de vista ao qual todos nós sabemos que a gente tem os dois lados. Que não é uma exclusividade do feminino. Não é uma exclusividade no sentido... exclusividade das mulheres, perdão. Não é uma exclusividade das mulheres. Os homens também precisam resgatar e se curar dessa energia que foi abafada. Aprisionada. Tá bom? Renadir, bem-vinda de volta. Certo, gente? Tranquilo? Eu acho importante a gente falar sobre isso, porque se fala muito sobre a energia do sagrado feminino para as mulheres, né? Mas sabendo que é uma energia que habita em ambos, a gente consegue fazer um trabalho mais profundo e também direcionado para essa energia do sagrado feminino. Certo? Ai, olha isso. O Sol está no signo de Câncer. Câncer é sensibilidade, intuição, emoções, família, ancestralidade. Exato. É um signo que está muito ligado com essa energia também, tá? Ele está diretamente ligado, eu diria. Conheço pessoas dos signos de Câncer que, com o tempo, às vezes as pessoas entendem mal a tamanha sensibilidade do canceriano. É isso aí. Porque tem essa sensibilidade, e essa sensibilidade está ligada à energia do sagrado feminino. Tá bom? Certo, gente? Agora vamos lá. Muitos de nós fomos criados dentro de uma estrutura religiosa rígida, né? Então, muitos de nós nos desconectamos dessa energia, nos machucamos ou até perdemos a fé. E aí eu vou fazer uma observação, gente, porque fé não tem a ver com religião. Fé
está diretamente ligado àquilo que você acredita como sendo verdade para você. Fé é acreditar. Fé nunca foi religião. E isso a gente falou sobre isso ontem também, né? Essa parte de conexão aí que teve da parte religiosa, que trouxe toda essa energia onde o feminino foi abafado. Teve isso também, entre outras coisas que foram acontecendo, tá? Então, é importante a gente falar que tudo isso nos machucou e muitos de nós acabamos perdendo a fé, ou seja, a credibilidade naquilo que de fato nos torna quem somos, certo? Eu tenho umas amigas que têm um trabalho com o feminino e em breve vão abrir um trabalho com homens para fazer o feminino, trazer mais consciência para eles do que é essa energia, trabalhar preconceitos e ignorâncias. Pois é, eu acho muito importante, eu acredito muito nisso, eu não acho, eu acredito, Vivi, muito nisso. Porque eu sempre parto do princípio sobre energias. E se nós temos essas duas polaridades dentro de nós, por que não acolher eles também? Foram situações que foram acontecendo que desconectou todos nós. Tá? Então, é uma cura geral. É uma cura do todo. Né? As mulheres, elas estão mais relacionadas a esse sagrado feminino por conta dessa parte cíclica que nós temos. Tá? Então, essa parte de ovulação, que é cíclico, essa parte de mulheres que quando entram no período da menopausa, então existe todo um ciclo dentro da mulher, período gestacional. É por isso que está mais atrelado ao feminino, mas não quer dizer que não seja uma energia que precisa também ser curada nos homens, tá? Está atrelada às mulheres, mas não necessariamente precisa ser somente as mulheres. Os homens também têm essa energia e eu acho importante também a gente pontuar isso, tá? Porque afinal de contas, os homens convivem conosco, né? Eles têm essa convivência. E é o que eu falei no começo da live. Quando o homem encontra essa energia do sagrado feminino dentro dele, ele se torna mais intuitivo, mais receptivo. Ele consegue ter mais... eu ia falar tato, mas não é bem a palavra. Ele consegue se comunicar melhor com o círculo de mulheres. Ele consegue se encontrar melhor dentro do universo, também onde compõe mulheres. Essa é a parte importante. Tem, Renadir, hoje tem. Minha irmã saiu e eles estão tudo aqui, ó. Aí eles estão tocando terror. É na minha cama, estão tocando terror aqui. Mas por que eles estão quietinhos? Tiago, Sheila, seja bem-vinda. É igual a mulher tem energia masculina, também somos uma dualidade. Exato, exatamente. Controle emocional, boa, Laerte. Controle emocional, mais ligação com a sua intuição, né? Os homens também se permitirem ser acolhidos. Tudo isso é uma energia do feminino, o acolhimento, a parte intuitiva, a parte criativa. E a gente percebe que o mundo ele está muito mais na energia do masculino, o que faz com que a gente cale o nosso feminino.
Por isso que muitas pessoas estão optando por esse resgate do sagrado feminino, tá? Porque é uma coisa natural do ser humano. Assim como a gente falou ontem, é um ponto natural de nós todos seres humanos, que foi calado com o tempo. Tem mãe, tem irmã, companheiras, amigas, exato. Cadê? São bravos, Lari. Ah, são bravos, Lari. São bravos, Laerte. Oh, meu Deus. São nada. Exato, Renadir. É o que eu falei no começo da live. Hoje em dia, por conta desse burnout coletivo, essa exaustão, essa correria de ter que produzir, de ter que dar conta de tudo, de ter que performar, a gente vive nessa lógica do controle, da racionalidade. E aí, quando a gente vive isso, a gente começa a adoecer nossa alma, porque vem a pergunta: a vida é só isso? Qual o sentido de tudo isso? E aí, quando a gente começa a buscar sentido emocional, através do acolhimento, através de ser escutado, através de toda essa energia do feminino, a gente começa a se reconectar com essa energia. Exato. Desequilibra tudo, tá? Então, de que forma esse sagrado feminino, essa parte receptiva, essa parte intuitiva, essa parte criativa, essa energia do acolhimento, de você se permitir ser sensível, de que forma isso pode aí nos auxiliar, tá? Então, dentro dessas estruturas religiosas rígidas que a gente teve, e também da energia do masculino muito presente, a espiritualidade do sagrado feminino, ela não cobra nada, ela simplesmente acolhe o nosso lado. Então, não aponta certo e errado. Ela escuta o que é verdadeiro dentro de você. Ela nos reconecta com o nosso próprio corpo, o nosso próprio templo. Então, com a terra como mestra, com a intuição sendo como nosso guia. Ou seja, essa espiritualidade, ela não exige nada, ela não exige altar, ela faz do próprio, do seu próprio ser, o seu próprio corpo, o seu altar, o seu templo. Ela não exige livros sagrados, né? Ela faz com que você se torne o seu próprio oráculo. E é isso que a gente vem falando aqui. Então, ela te convida a se tornar uma pessoa melhor. E aí eu vou fazer uma ligação com uma carta do tarô, a carta da sacerdotisa. Então, ela convida a todos que quiserem se reconectar com essa energia do feminino, se tornar a sacerdotisa da sua própria alma, a sacerdotisa da sua própria vida. Olha como é profundo. Então, é profundamente viável que a gente se torne a sacerdotisa das nossas próprias vidas. E isso a gente encontra na carta do tarô. Então, dentro desse conceito do sagrado feminino, a retomada do feminino, ela não acontece através de discurso, né? Ela acontece através do silêncio. O silêncio que escolhe, o silêncio que escuta a sua alma, o silêncio que vibra dentro de você, que precisa ser colocado para fora. Ametista Lilás, 4J, seja bem-vindo, JR. No baralho cigano, eu diria que poderia ser a carta da torre, no baralho cigano. Tá? Ou a carta da estrela também, seria bem interessante.
Porque a carta da torre no baralho cigano é a carta onde você entra em contato com você mesmo. É onde você se reconecta com a sua espiritualidade. Que é exatamente o que a gente está falando aqui. Espiritualidade como um caminho de cura. Então, a espiritualidade do sagrado feminino, ela está diretamente relacionada a isso. Então, eu diria que além da carta da sacerdotisa do tarô, pode fazer uma similaridade à carta da torre do baralho cigano, tá? Porque é a carta onde você volta para dentro de você. Certo? Érica, Ana Flávia, seja bem-vinda. Certo, gente? Então, ela acontece quando nós decidimos cuidar de nós com amor, ao invés de exigir mais de nós mesmos. Então, quando dentro de uma roda de cura de sagrado feminino, as pessoas sentam nessa roda, não são para competir, são para partilhar e acolher. É quando sacerdotisa, tá? É quando nós voltamos a sentir prazer sem culpa. É quando a gente para de se moldar e começa a se habitar. Quantas vezes cada um de nós quis se moldar para caber em algum lugar? A partir do momento que você começa a habitar dentro de você, você não se molda mais. Porque é ser quem você é. Então, essa revolução é a mais linda de todas. A que começa de dentro para fora. A que vem do coração e espalha através de você como se fosse uma raiz forte, precisa e estável, tá? Então, essa revolução é a revolução que silencia para se ouvir. É a que toca o seu interior para se ter a cura. Tá? Então, você não precisa se tornar algo nem ninguém. Você só precisa lembrar quem é você. Certo? E aí, gente? Forte e profundo e com muitas energias aí do feminino trabalhando no dia de hoje. Eu tô sentindo. Isete, seja bem-vinda. Certo, gente? Querem fazer uma visualização guiada? Eu tenho uma aqui para vocês. É dessa forma que a gente vai se reconectando, tá? Visualizações criativas, conexão com o nosso eu interior, através de áudios bioenergéticos. Eu tenho um áudio bioenergético que é fantástico, de reconexão aí com a nossa parte feminina, nosso feminino interno, e é maravilhoso também. É de Oxum com Iemanjá. É lindo, 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 lindo. Só tapa na cara? Sério, Lari? Mas está forte hoje a energia, está extremamente profunda, com uma reconexão muito forte com esse lado de quem eu sou, né? Me permito ser quem eu sou. É muito bom isso. Mas muitas cicatrizes a serem curadas. Tiago, Fernanda.
Tá buscando isso? Então vamos junto essa semana, gente. O áudio, Renadir, você está falando? O áudio são de tratamentos que eu faço. Ai, sério, Renadir? Aí, ó. Renadir, durante a live, tirou uma carta de um portal do Tarô dos Sonhos. Saiu o Portal da Transformação. Lindo. Você comprou, Laerte, Portal do Pesadelo? Eu quero comprar esse portal do pesadelo, não, Tarô dos Pesadelos. Eu vou comprar esse daí. Gente, tem que olhar para as sombras. Tem que olhar também para as sombras. Olha a energia da polaridade que a gente está falando aqui. Tem que olhar para os dois. Os dois. Tem que comprar? Não, Renadir, não tem que comprar. Na verdade, é um áudio que eu tenho muitos anos e que eu utilizo para me conectar com a energia do raio rosa, que são as 7 vibrações energéticas que eu falei para vocês, que eu vou ver se eu encaixo para poder dar essa aula para vocês. É um áudio muito forte e muito poderoso, e vem na energia de Iemanjá e de Oxum. É lindo. É lindo. É lindo esse áudio. É um áudio bioenergético para reprogramação. É muito legal. Não é essa questão, sinto agonia só de olhar aquelas cartas. Não adianta jogar dinheiro fora, você me entende, não deu. Ai, Lari, tadinha de Iemanjá, linda, maravilhosa. Eu tenho aqui no meu altar Iemanjá. Aliás, eu já contei a minha história com Iemanjá para vocês, né? Galera, aí, eu acho que a Renadir não sabe, acho que a Lari também não, acho que o único que sabe é o Laerte. Laerte, Carlinha, que eu acho que tá, acho que a Carla tava, né? Não lembro, que é que vocês, na época, vocês não tinham entrado ainda no grupo Alquimia das Almas. No final do ano passado, eu tive uma experiência com Iemanjá que foi surreal. Surreal. Eu nunca imaginei que eu tinha a energia dessa orixá em mim. Nunca, nunca na minha vida. Foi muito surreal. Não, não conheço. Manda lá no grupo pra gente ver. Adoro essas coisas novas que vocês acham na Shopee, gente. Débora, Abelha, Grace, Maria José. Ai, depois você manda pra gente ver. Sou Baby Maga no Alquimia. É, porque foi no final do ano que aconteceu isso. Foi no final do ano, na festa de Iemanjá do terreiro que eu ia. Foi muito louco. Energia de Iemanjá muito forte em mim. Muito, muito forte. Eu nunca imaginei isso. Nunca. Ô, Glau, manda pra gente no grupo depois pra gente ver. Francisca, seja bem-vinda. Uma fofa, mas nunca mais eu falo pra levar embora o que tiver que ser negativo. Quase foi. Na verdade, ela quis te mostrar que, assim, minha amiga, você também tem o negativo. Quer que eu te leve embora? Foi mais ou menos isso que ela falou para você, Lari. Porque todos nós temos, né? Renadir só ri. Mas eu conto para vocês essa história de Iemanjá outro dia, pode ser? Que eu chorei, gente. Foi muito louco, muito louco. Quando eu vi, eu já estava lá na beira do mar. Água batendo em mim, uma coisa de... A hora que eu dei por mim, eu não falei, gente, o que aconteceu, né? Eu sei que eu vim pro mar, mas o que aconteceu comigo? Eu chorava. Foi muito interessante. E desde então eu tenho ela no meu altar.
Quer dizer, eu já tinha antes, né? Mas ficou mais forte a energia dela no meu altar. Imagina, eu tava arrancando o que é ruim e você escorregou, capaz. Carla, seja bem-vinda. Então, bora fazer uma visualização guiada? Leva, né, Lari? Que coisa. Não, você tem que ser específica, Lari. Você não fez a aula com a gente no final do ano, né? Alinhamento de intenções. Precisa ser específico no que você quer. O universo funciona dessa forma, entendeu? Entendeu? Alinhamento de... Tem e-book aqui de alinhamento de intenções, hein? Aí você vai entender o que eu tô falando. Uma semana escrevendo nos mínimos detalhes. Mas a gente foi legal, a gente aprendeu como fazer, né? Sabe que não é para. Então, leve tudo que há de negativo na minha vida. Tudo o quê? O que especificadamente? Foi isso que a Eman já falou. Então tá, meu amor, você também tem o negativo. Vamos embora. Foi isso. Tiago, seja bem-vindo. Tem que ser bem específico. Alinhamento de intenções. Tem e-book aqui, gente. Vou levar sua vida. Pois é. Sabemos. Bora lá fazer uma visualização guiada, gente? É bem gostosinha essa daqui. É uma reconexão bem gostosa. É muito parecida com o que a gente fez ontem, mas esse daqui tem um pouquinho mais de coisa que eu acho bem legal. Bora lá? Sonzinho, tranquilo. E depois eu vou tirar uma carta aqui para todos nós, tá? Fechem seus olhos. Tragam a atenção para a sua respiração. Respire profundamente. Solta devagar o ar. Enquanto isso, vá relaxando o seu corpo. Vamos repetir isso mais algumas vezes. Relaxe, solte-se. Relaxe seus braços, suas pernas, suas mãos. E nesse momento, se imagine caminhando por uma floresta. O chão úmido, sinta seus pés descalços, pisando nesse chão úmido, chão de terra, conexão com o nosso planeta. O ar fresco da manhã. E enquanto você caminha, você observa. Observe as árvores, suas folhas. As árvores pelas quais você passa são árvores antigas. São extremamente altas. Você sente o sol
bater na sua pele, o calor do sol, e ele ilumina esse seu caminhar dentro da floresta. E você sente que você está sendo guiado por uma força, uma energia que te faz ser livre nessa caminhada. E ao caminhar, lá na frente, você encontra, sentada entre as raízes e folhas, uma mulher ancestral. Essa mulher carrega um brilho eterno nos olhos. É uma ancestral ligada ao seu sagrado feminino. Ela se aproxima de você. Ela olha nos seus olhos, toca o seu rosto, a sua face, e sussurra algo em seu ouvido. O que ela está te dizendo agora? Vamos agradecendo essa mulher ancestral que com tanto carinho e tanta sensibilidade nos trouxe aquilo que precisamos ouvir nesse momento. A nossa reconexão com o nosso sagrado feminino. E agradecendo a essa ancestralidade, vá voltando aos poucos ao momento presente. Abra seus olhos devagar. Fique à vontade.
Todos bem? Tranquilo? Ó, a gente fala de sagrado feminino, veio uma fêmea aqui, ó. A energia, como ela é forte e poderosa. Como a energia não tem distância. Não queria voltar, Lari. Anne. Você vê, foi só a gente fazer a reconexão com o feminino, ela subiu aqui. Ela estava aqui do lado, no momento em que a gente estava fazendo o encontro com a ancestral. E agora ela subiu aqui. Você vê como é poderosa. Abelha! Quanto tempo, meu amor! Que saudade de você! Passando para dar um oi. Boa noite, minha linda. Não é? Faz tempo que a gente não se fala. Faz tempo que você não aparece aqui. Acabamos de fazer uma reconexão com o sagrado feminino. Linda beijoqueira. Pois é, gente. Ah, bem-vinda de volta. E aí, gente, gostaram? Como é que foi essa visualização guiada para vocês? Se vocês quiserem, vocês podem escrever isso no grimório de vocês, tá? Qual foi o recado que essa sua ancestral lhe trouxe? Gratidão pela mandala, abelha. Gratidão. Eu andei entre vários pinhais, depois passei por várias árvores lindas, buço verde, e ouvi o choro como a mata estivesse chorando. Depois veio as nuvens. Você se conectou com a sua ancestral, Rose? Certo, gente? A Deus está voltando, né? Não apenas nas histórias, mas também no nosso corpo, na nossa consciência, na nossa escuta interna. Certo? Vamos tirar uma cartinha para fechar nossa live? Laerte, tá por aí, Laerte? E aí, como é que foi, meu amigo? Viu alguém lá? Laerte, Laerte. Então, Rose, eu falei para encontrar com uma pessoa. Isso é estado de presença. Quando a gente faz um áudio, que nem o Laerte não fez, tranquilo. A gente precisa estar focado no estado presente para poder desenvolver o que tem que ser desenvolvido da visualização que a gente fez. Ô, abelha, mas tem lá no YouTube, amor. Tem lá. Bora tirar a cartinha, então, da noite? Qual deusa está querendo passar uma mensagem para todos nós nessa noite? Bora ver? Qual deusa está querendo passar um recado para todos nós nessa noite? Bora lá? Qual deusa está querendo passar o recado para todos nós nessa noite? Recadinho da noite. Qual será a deusa?
Eita, tá queimando mesmo. Arianrod? Vai lá, abelha. Essa aqui, ó. Para de se olhar, ninguém. Arianrod. E qual é a mensagem que essa deusa passa para nós na noite de hoje? Tá. A mensagem de Arianrod, gente. Ela diz: sou a estrela que indica seu porto seguro. Gente, mais sintonizado que a aula de hoje. Mais sintonizado do que essa aula de hoje, só saindo essa deusa mesmo, né, gente? Olha isso. Sou a estrela que indica seu porto seguro, ou seja, sua parte interior. Belíssima, maravilhosa, extremamente iluminada, linda. Reis, o eremita representa essa volta para o interior. O eremita, ele mostra, ele pede para você olhar a sua luz interior. Essa é a representação do eremita, tá? Essa parte interna nossa. Vamos lá. Arianrod, mitologia celta, magnífica. Energias espirituais e simbólicas de forma simplificada dessa deusa. Lua e mistério. Guardiã dos ciclos lunares, dos sonhos e da intuição profunda. Destino e transformação. Deusa das reviravoltas do destino, dos testes de alma e dos renascimentos. Sabedoria feminina. Inspira o autoconhecimento e o empoderamento através dos desafios. Gente, mais em sintonia que ela, magia das estrelas, ligada à constelação da Ursa Maior. Rege o caminho das almas e o cosmos. Que linda, né? Por isso que ela vem aí com uma estrela na mão e vem dizendo: eu sou a estrela que indica o seu porto seguro. Perfeito. Para hoje, perfeito. Autoconhecimento e empoderamento através dos desafios. Foi tudo que a gente falou hoje, né, gente? Adorei. Adorei a carta de hoje também, assim como adorei a de ontem. Muita conexão com o tema da aula de hoje. Foi perfeito. Thaís, Thiago, sejam bem-vindos. Certo, gente? Acabou! Era isso que eu tinha para vocês hoje. Gostaram? Eu achei super bacana. Não é porque é minha aula, não, mas muito esclarecedora. Que às vezes a gente tem uma ideia de sagrado feminino só voltado para as mulheres. Eu acho que hoje foi muito gostoso. A gente trouxe uma menção aí de uma cura do todo, né? Uma cura não só do feminino. Eu acho que foi maravilhoso. Bora! Spoiler da nossa aula de amanhã, gente? Spoiler da nossa... Quem quer spoiler para amanhã? Spoiler. Tá em sintonia com o sol? Ai, que legal! Gratidão, Rose, sua linda. Spoiler de amanhã, gente.
Amanhã a gente vai quebrar um mito sobre essa fraqueza feminina, que a gente vai entender como a vulnerabilidade também é uma força, tá? Ela é uma força transformadora e especialmente sagrada. A gente se permitir sentir é um ato de coragem. A dor também é um portal de poder, tá? Então, ser sensível também é ser forte. Então, a gente vai quebrar um mito sobre ser sensível é fraqueza. A gente vai falar amanhã sobre esse mito da fraqueza feminina. Esse mito da fraqueza relacionado a toda aquela energia do feminino que a gente comentou hoje. Que é a energia do acolhimento, que é a energia da intuição, que é a energia do se permitir, do criar, do estar olhando para a sua própria alma. Tá? Gratidão pelo café, Glau, sua linda. Gratidão pelo balão, amor. Ai, gratidão pelo cristal. Quantos presentes, gente. Gratidão, gratidão pela rosa. Gente, lembrando, tem rosa vermelha, tem rosa branca lá no site da Blend, tá? Tem vela de rosa vermelha, vela de lavanda, tudo relacionado aí a essa parte do feminino. Então, corre lá para pegar o seu. Tem poucas unidades, já vou avisando. Tá bom? Certo? Bora encerrar nossa live, então, para o encantamento de encerramento de live? Para a gente poder levar para o nosso dia a dia todos os ensinamentos que tivemos aqui hoje. E assim evoluirmos juntos? Bora lá? Gente, outro recadinho, sessão em grupo já está aberta para domingo, 7 horas da noite, tá bom? Então, espero todos vocês no círculo sagrado do resgate do poder do feminino, tá bom? Todos, sem exceção. Obrigada pelo beijo, Lari. Gratidão, meu amor. Quantos presentes hoje? Gratidão, minhas lindas. Bora para o encantamento de encerramento de live, gente. Encantamento de encerramento de live, feito pelo Laerte. O feminino está voltando. Por quê agora? Encerramos com gratidão e verdade, com a força do ventre e da suavidade. O feminino pulsa, presente e inteiro, ecoando em nós, sagrado e verdadeiro. Assim é, assim seja, assim se faz. Gratidão pela live de hoje, gratidão pela presença de vocês, maravilhosos, gratidão pelo café, Rose. Não perderei por nada, é isso aí, vamos todo mundo junto resgatar essa energia do feminino que habita em nós. De alguma forma a gente deixou de lado e a gente tá com mais energia do masculino do que o feminino, então vamos resgatar isso dentro de nós, porque faz parte da gente. Espero vocês, todos vocês, nessa sessão. Gente, um beijo grande para vocês, um abraço no coração de cada um de vocês, gratidão imensa pela presença de todo esse grupo maravilhoso Alquimia das Almas, e se você quer participar do nosso grupo Alquimia das Almas, participe da sessão em grupo de domingo, porque você ganha um voucher direto para esse grupo maravilhoso, lindo, que está evoluindo todo mundo junto, que é o grupo Alquimia das Almas. Certo? Isso é um convite que eu faço para vocês. Tá bom? Gente, um beijo, um abraço no coração, um ótimo descanso para vocês e até amanhã, 7 horas da noite, falando sobre o mito da fraqueza feminina. Beijo, beijo, tchau, tchau e até amanhã.